E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho estruturado no universo de um verdadeiro clássico da animação. Hoje a gente vai dissecar as engrenagens de um episódio que é pura mitologia, o mesmíssimo piloto dos Thundercats de 1985, o famoso Exodus. Para quem curte a construção daqueles mundos épicos, não tem lugar melhor para começar do que um marco zero, né? Vamos destrinchar cada camada dessa obra, usando diretamente os dados e as fontes para entender de verdade como essa lenda ganhou vida. E logo de cara, saca só essa frase. Ah, eu não quero ficar seguro. Segurança é chata. Cara, isso capta com perfeição a essência da aventura que está prestes a explodir na tela. Essas palavras, ditas por um Lionel ainda jovem e super impulsivo, não são só um diálogo jogado fora, sabe? Elas estabelecem na hora aquele tom de alto risco e muita ação. O episódio simplesmente não perde tempo com segurança. A narrativa já joga a galera no meio do caos, traçando aquele início perfeito para a jornada épica do nosso protagonista. É literalmente o fim de um mundo e o começo bem turbulento de outro. Bom, para organizar a nossa exploração de hoje, a gente tem um roteiro bem claro pela frente. Primeiro, vamos dar uma olhada na queda de Thundera. Depois, a gente passa para heróis contra mutantes. Em seguida, o foco vai para relíquias e veículos. E para fechar com chave de ouro, curiosidades, falhas e erros, beleza? Então vamos nessa, mergulhando direto no nosso primeiro grande tema. Número 1. A queda de Thundera. Tragédia e fuga. É impossível falar desse piloto sem mencionar a tensão absurda logo nos primeiros minutos. Não tem enrolação. O planeta natal dos personagens, Thundera, está literalmente colapsando e prestes a virar poeira cósmica. A tragédia dita o ritmo, criando aquele cenário de puro desespero e sobrevivência imediata. Mas olha só, antes da gente mergulhar fundo nos detalhes da trama, é super fascinante dar um passo atrás e olhar para a cronologia real da produção. Este universo gigante não surgiu no estalar de dedos. A brincadeira toda começou lá em 1983. Aí o roteiro complexo e super ambicioso que a gente está analisando tomou forma em 1984 e a mágica de fato aconteceu na estreia na TV no dia 23 de janeiro de 1985. Entender essa linha do tempo ajuda demais a valorizar o suor derramado para criar uma animação que estava tão à frente do seu tempo. A sequência de eventos é simplesmente implacável. E a tragédia se desdobra num piscar de olhos. Thundera entra em colapso, os Thunderianos tentam fugir desesperadamente para uma galáxia distante, só que aí os cruéis mutantes varrem a frota, destruindo quase todas as naves num ataque surpresa brutal. Isso faz com que a nave Almirante Real, já caindo aos pedaços, seja forçada a fazer um pouso de emergência num planeta totalmente desconhecido, a Terceira Terra. É uma fuga que cobra um preço altíssimo, especialmente do sábio Jaga, que fica para trás pilotando a nave, enquanto o resto da equipe entra em estase. E aí a gente chega num dos momentos mais chocantes e icônicos de toda a série, o número 12. Por causa de um dano na cápsula de suspensão dele, o corpo do jovem Lionel envelhece vários anos durante a longa viagem espacial. Então, quando ele acorda, o cara tem o físico de um adulto gigante e imponente. Mas, pasmem, cronologicamente ele tem só 12 anos de idade. A mente e a inexperiência continuam sendo de uma criança. É uma sacada narrativa genial que cria um protagonista super poderoso fisicamente, mas ao mesmo tempo profundamente vulnerável e, convenhamos, imaturo. Essa vulnerabilidade do líder recém-formado nos leva direto para a nossa parte número 2. Heróis contra mutantes, o elenco principal. O foco agora muda um pouco para a fantástica construção de mundo ao redor dos personagens. A gente está falando daquele confronto clássico e épico de sobreviventes nobres contra inimigos que não têm pena de ninguém. Sabe o que é realmente fascinante de se notar aqui? A incrível organização estrutural dos vilões. Os mutantes não são só uma horda caótica correndo de um lado para o outro. Eles são super bem categorizados em facções distintas, com líderes específicos e armamentos únicos. Olha isso. Os reptilianos, liderados pelo Slife, usam mangás de bola e corrente. Os Jackalman e seu líder Jackalman preferem armas de rede, enquanto os Monkians vão de lanças e clavas com espinhos. Uma categorização minuciosa que era bem rara para os desenhos daquela época, garantindo que cada ameaça parecesse super autêntica. Do outro lado do campo de batalha, a gente tem a icônica tripulação original, os nobres sobreviventes. Lionel, o sábio Jaga, a força do Pantro, a veloz Chitara, o brilhante Tigra, os jovens Wildcat e Wildkit e, claro, o fiel Snarf. E tem uma curiosidade muito legal aqui, como eles estão numa fuga emergencial de Thundera, o piloto é uma das raríssimas vezes em que a gente vê todo esse elenco principal sem os uniformes clássicos de batalha. Isso só destaca ainda mais a urgência de tudo e o quão despreparados eles estavam para a tragédia. E cara, isso ilustra de um jeito brilhante como a cultura pop dos anos 80 pesou forte nos detalhes da obra. A comovente cena da morte do Jaga
traça um paralelo que é impossível de ignorar com a morte do Mestre Yoda lá no cinema em O Retorno de Jedi. Pensa bem, em ambas as histórias, os corpos dos mestres sábios desaparecem misteriosamente no ar, deixando só as roupas para trás. E depois eles retornam brilhando como guias espirituais invisíveis para os outros, só para aconselhar o jovem herói. Um espelhamento cultural absolutamente cativante. Além dos personagens inesquecíveis, o que verdadeiramente dá o sabor e a identidade a esse universo é a mistura marcante de tecnologia com magia. O que nos traz ao número 3, relíquias e veículos, construção de mundo. Os impressionantes elementos de ficção científica e fantasia são o que ancoram esse episódio. Aí a gente fala do Olho de Tandera. Nenhuma relíquia é mais central para a trama do que ele. Cravado na mística espada justiceira, ele está longe de ser só um enfeite bonito. Na verdade, este único e poderoso artefato é o motivo exato pelo qual a frota inteira de Tandera é caçada e atacada pelos mutantes do hiperespaço. Ele é o grande catalisador que empurra toda a história para frente e estabelece o peso gigantesco da herança que o Lion-O vai ter que carregar nas costas. E trabalhando lado a lado com a magia, a gente tem a pura ficção científica representada pelas cápsulas de suspensão. Elas funcionam basicamente como câmaras de sono criogênico desenhadas para aguentar aquelas viagens intergalácticas super longas. Como a gente detalhou antes, foi justamente uma falha nessa peça específica de tecnologia a grande culpada pelo paradoxo central da vida do Lion-O, transformando permanentemente uma criança num adulto aprisionado pelo próprio crescimento acelerado. Para completar o ambiente tecnológico logo no início da série, a gente recebe uma lista impressionante de naves espaciais. Em um único piloto, o mundo já é povoado pela imponente nave Almirante Real, pelas naves menores de fuga dos Tanderianos, pela ameaçadora nave-mãe mutante e pelos caças de ataque menores dos vilões. É um esforço monumental de world building para garantir que a escala do conflito parecesse imensa de saída. Com toda essa empolgação tecnológica e a grandiosidade da narrativa já analisadas, chegou a hora de ir para o nosso ponto número 4. Curiosidades, falhas e erros, bastidores. Vamos diminuir um pouquinho a tensão dramática e dar umas risadas com o charme de como as coisas eram feitas antigamente. É o fascinante e divertido mundo das peculiaridades de produção das animações dos anos 80. A real é que uma produção acelerada, na época, significava que várias imperfeições deliciosas iam parar na TV. Tem umas falhas maravilhosas. Por exemplo, numa cena super intensa do Lion-O conversando com o Jaga, ele simplesmente perde a boca enquanto continua falando. Sumiu! Tem também uma dublagem original em inglês muito famosa e esquisita, onde a entonação na frase "aquilo era Tandera" sai completamente estranha. Sem falar nos erros de continuidade absurdos que iam surgir depois na série, alegando que o Lion-O estava acordado vendo explosão, o que o próprio piloto já mostra que é mentira. E tem também aqueles detalhes visuais obscuros que são um charme só. Se a gente observar o design de pertinho, dá pra notar que o Jaga é o único com olhos castanhos. Todos os outros 7 Thundercats têm um padrão genético brilhante de olhos laranjas. Pode até parecer um erro de animação ou só uma escolha estética de paleta de cores, mas inegavelmente adiciona uma camada extra de mistério, separando visualmente o sápio veterano do resto da espécie dele. Então, o ponto crucial para a gente sacar é que, mesmo décadas depois, alguns pedaços dessa história continuam sendo lendas inatingíveis. O piloto original em fita cassete e também na primeira transmissão de TV tinha uma introdução longa de 1 minuto e 45 segundos focada em explicar os personagens para o público. Uma verdadeira introdução perdida que até hoje nunca foi parar nos lançamentos oficiais em DVD do episódio Exodus. Isso acabou virando um cobiçado tesouro para os colecionadores hardcore de mídia física. Contudo, mesmo com todas as bizarrices e falhas de animação, o coração do piloto continua batendo super forte, principalmente graças à escrita fantástica dos personagens. Essa frase final do Lion-O encapsula muito bem toda a jornada dele. Ele começa cheio de arrogância, discursando como o todo-poderoso Senhor dos Thundercats, mas logo em seguida uma hesitação atinge o garoto dentro dele, e ele acrescenta de forma humilde o "com a ajuda de vocês, é claro". Isso mostra que o caminho não é ser um herói infalível, mas sim aprender a liderar com sabedoria. E chegamos ao fim do nosso mergulho de hoje com uma grande pulga atrás da orelha. Se logo nos primeiros minutos do primeiríssimo episódio de uma série a gente já esbarra em falhas gritantes de continuidade, filmagens misteriosamente perdidas e um protagonista infantil magicamente jogado num corpo de guerreiro da noite pro dia, qual a verdadeira escala de maravilhas e bizarrices ocultas esperando para serem descobertas no resto de Thundercats? O universo dos anos 80 era brilhantemente caótico, não tem jeito. E a vontade de desbravar cada vez mais esse material clássico só aumenta a partir daqui. Um grande abraço e continuem explorando!